E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor e essa semana a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. A gente vai estar estudando a segunda parte de Romanos 5, que vai englobar desde o versículo 12 até o versículo 15. Então, se vocês lembrarem o que a gente estudou na semana passada, basicamente Paulo ele finalizou dizendo o quão seguro nós estamos no amor e na justificação pela fé em Cristo Jesus, sabe? Ele vai falar que Deus ele já provou o amor dele por nós quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, basicamente, nós estamos muito firmes e seguros nesse lugar. Mas é como se Paulo ele antevesse alguma pergunta do tipo, ok, mas como o sacrifício de uma só pessoa pode valer para todo mundo? Como uma só pessoa, por mais santa, por mais justa que ela seja, como que o sacrifício dela vai pagar pelo pecado de toda a humanidade? E é isso que Paulo ele se propõe a responder nesse capítulo. Então, Paulo ele vai começar falando como que o pecado entrou na humanidade, que foi através de Adão. Então, quando Adão pecou, o pecado ele entrou nele e se espalhou por toda a sua descendência. E como o salário do pecado é a morte também o passou para toda a sua descendência. Então, basicamente, Paulo vai falar que todos pecaram, ou seja, todos nós pecamos em Adão. E quando a gente lê a frase todos pecaram, a gente pode pensar, assim como Adão, todos nós pecamos, né? Então, de vez em quando, a gente acaba pecando, voluntariamente ou não, a gente acaba cometendo algum erro assim como ele cometeu, mas na verdade não é isso que Paulo quer dizer quando ele fala que todos pecaram. O que Paulo quer dizer é que todos nós somos individualmente culpados pelo pecado que Adão cometeu ali no Éden. Então é que como se todos nós tivéssemos cometido o erro junto com Adão lá no Éden. E eu sei que para nós, como nós vivemos numa sociedade ocidental muito individualista, isso pode parecer estranho para a gente. Como assim eu pequei? Como assim eu fui culpado se eu nem estava lá com Adão? Se nem fui eu que cometi o erro, foi um cara que eu nem conheço, que viveu muito antes de mim? Por que eu seria culpado disso? E, na verdade, esse conceito de coletividade é muito mais familiar para sociedades mais antigas ou para os povos orientais, sabe? Mas realmente para a gente do Ocidente, isso aqui é muito estranho, é inconcebível para a gente ser culpado por uma coisa que a gente não fez. Mas para esses povos funciona muito assim, sabe? Muitas vezes quando uma pessoa da tribo ou do clã ganha, todos ganham. Quando uma perde, todos perdem. Então, na verdade, para os judeus já era muito mais fácil de compreender essa ideia de que quando Adão pecou, todos nós pecamos junto com eles. E aqui Paulo ele vai introduzir a ideia de representante. E o que é um representante? Um representante é alguém cujos atos, cujas ações são atribuídos a todos aqueles que ele representa. Ou seja, se existe um representante de um grupo de pessoas, as ações desse representante vão ser contadas como se fossem as ações de todo esse grupo de pessoas. Então, só para deixar um pouco mais palpável para a gente vive uma democracia representativa. Ou seja, a gente vai lá e elege os líderes da nossa nação, a gente elege, por exemplo, o presidente, e os atos do presidente, o que ele decidir é como se todos nós decidíssemos juntos com ele, assim, sabe? Então, eu sei que não é tão simples assim, mas suponhamos que o Lula ele decidisse declarar guerra contra a Argentina. Não adianta você falar, mas eu não estou em guerra contra a Argentina, porque o líder do seu país ele decidiu, e portanto, nele você também decidiu, gostando você ou não, sabe? Então Paulo ele vai entrar com essa ideia de que Adão ele foi o nosso representante, de que quando Adão pecou, por isso que quando Adão pecou, todos nós pecamos juntos. Mas quando nós ouvimos esse conceito de representante, quando nós ouvimos que nós somos culpados pelo pecado que Adão cometeu ali no Éden, isso ainda assim gera muita indignação na gente, sabe? A gente pode pensar, mas mesmo assim, não era eu que estava lá no Éden, não era eu que escolhi desobedecer ao Senhor, não era eu que comi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tudo bem, se fosse para alguém me representar, eu gostaria de poder escolher essa pessoa que está me representando. Então a gente pode pensar, nossa, mas eu poderia escolher, por exemplo, um amigo meu, que eu sei que é muito ponta firme, o cara é muito santo, e eu sei que ele, no lugar de Adão, certamente não pecaria. Ou a gente pode pensar, eu gostaria de escolher o meu líder de jovens para estar lá por mim, o meu pai para estar lá por mim, o meu pastor, porque eu sei que essas pessoas não pecariam como Adão, então eu não acho justo, nem eu estava lá e eu nem pude escolher o meu representante. E é muito engraçado a gente pensar isso, porque na verdade foi o próprio Deus que escolheu Adão para ser o nosso representante. Então Deus, em toda a sua sabedoria e inteligência, não só escolheu Adão para nos representar, como criou Adão justamente para esse papel. Então é como se Deus ele tivesse projetado Adão para ser o representante perfeito, ou seja, ele criou alguém que agiria exatamente como se todos nós agiríamos. Então, se você fala, mas eu no lugar de Adão, eu não teria pecado, eu garanto para você que você teria pecado, porque Deus, ele escolheu assim, ele criou uma pessoa cujos atos refletissem os atos de todos, sabe? Então Deus, em sua sabedoria, fez isso,
E, portanto, você pode ter certeza que se você escolher, se fosse você, ou se você escolhesse qualquer outra pessoa que você conhece, todos nós teríamos pecados e de igual maneira. E, portanto, não tem como fugir, gente. Todos nós somos, de fato, culpados em Adão. Inicialmente, a gente pode ficar um pouco incomodado, a gente pode ficar um pouco triste com essa ideia de representante, porque, afinal, a gente ia ficar com essa impressão de, gostaria de ter tido a chance, assim, sabe? Mas, na verdade, essa ideia de representante é uma bênção do Senhor. Porque, assim como um homem só nos representou e pecou por toda a humanidade, um homem só nos representou e redimiu toda a humanidade, e viveu de maneira santa, de maneira justa, morreu e ressuscitou, para que todos nós pudéssemos ser justificados perante o Senhor, sabe? Então pense você que se Adão não fosse o seu representante, pense você que se você realmente estivesse lá e tivesse tentado com as suas próprias forças, primeiro, eventualmente você pecaria, porque, igual eu falei, Adão é o representante perfeito. E quando você pecasse, acabou, você estaria condenado para sempre. Mas ainda bem que Adão era o nosso representante, ele pecou por nós, e graças a isso Deus ele proveu outro representante para nós, Deus proveu o segundo Adão para nós, um Adão que foi perfeito, que viveu de maneira justa, e é graças a ele que nos representou naquela cruz, que pagou por nossos pecados, nós podemos ser redimidos. Então nós temos que glorificar a Deus, porque assim como nós pecamos em Adão, nós somos salvos, nós somos justificados em Cristo. E é isso que deve nos trazer paz hoje. E é isso que eu queria trazer para vocês essa semana, gente. É nóis.